Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e arte, né? Para quem não está com o livro de arte, eu deixarei as páginas lá no grupo, tá bom? E também vou mandar no privado. Então, olha só, quero que vocês prestem bastante atenção nessa atividade hoje de língua portuguesa. Ela não é difícil, mas se vocês não prestarem atenção, vocês vão fazer errado. Então, prestem atenção. Hoje nós vamos estudar resumo. Ontem, né, nós fizemos, alguns de vocês fizeram um pequeno resuminho do texto de ciências, mas eu ainda não havia explicado o que é resumo. Então, hoje nós vamos fazer uma produção de texto chamada resumo, que é um gênero textual, né? Então, olha só. Nós vamos lá nessas páginas de língua portuguesa, que está aí no roteiro de vocês, e lá nós temos esse texto aqui, exposições universais. E aí você tem um texto. Você vai fazer o resumo desse texto. O que é um resumo? O resumo, você tem aí, por exemplo, um texto de 30 linhas. Você vai resumir, ou seja, você vai enxugar, você vai dizer com palavras bem sucintas, ou seja, bem objetivas, de uma forma mais clara. Você vai retirar apenas as informações principais desse texto. Você não vai ficar preso a detalhes. Então, aquilo que for detalhe no texto, você não vai utilizar no seu resumo. No resumo, nós utilizamos apenas as partes principais. Então, o que você vai fazer? Você tem aqui o texto Exposições Universais, o mundo em uma só cidade. Então, esse é o nosso título do texto. O título, no nosso caso, que é um resumo, você não pode mudar o título desse texto. O título continua sendo o mesmo. Então, você vai escrever lá. A primeira coisa que você vai escrever no seu texto. Exposições Universais, o mundo em uma só cidade. Esse é o título. Logo depois, começa aqui o nosso texto, né? O texto, vocês vão observar que cada parte do texto, cada parágrafo, né? Nós estudamos o que é um parágrafo ontem, que são esses recuos que tem aqui no texto. Você vai observar que, na maioria desses parágrafos, tem uma setinha aqui do lado, tá vendo? E essa setinha está te indicando o que é que você vai utilizar desse parágrafo. Então, no parágrafo tem uma série de circunstâncias, de informações nesse texto. Mas você, para fazer o resumo, você não vai precisar de todas essas informações, você vai precisar apenas das informações principais. E como você vai saber qual é a informação principal? Lendo as informações, o que está pedindo o exercício aqui do lado. Então, no primeiro parágrafo, está te pedindo aqui para você retirar apenas uma determinada parte desse primeiro parágrafo. No segundo, está te pedindo para você tirar apenas uma determinada parte deste outro parágrafo. E aqui do lado, vem também te dando as orientações, quais são as partes que você deve retirar do texto que está aqui, né? A continuação do texto que está desse lado. Então, você vai seguir essas orientações que estão aqui ao lado. Tudo bem? Então, logo em seguida, você vai para a página seguinte, que vai te orientar sobre aquilo que eu já acabei de falar para vocês, né? Que é você retirar apenas as principais informações do texto. Isso é um resumo. Resumir é enxugar o texto, transformar um texto que conta muitos detalhes, muitas coisas, você vai retirar apenas a parte mais importante, tudo bem? Aqui nós temos um exemplo, você pode fazer o seu resumo também em forma de tópicos. O que são tópicos? São esses sinaizinhos aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo de um outro tipo de texto, né? Então, nós temos aqui um outro assunto, história de peixe. Então, a pessoa que escreveu esse resumo resolveu escrever em forma de tópicos. Então, ela pôs lá uma setinha e colocou a primeira informação, depois outra setinha, colocou a outra informação, depois outra setinha, outra informação e desenvolveu o texto dela dessa forma. Depois que você ter terminado o seu texto, você vai fazer a sua autoavaliação. Aí você vai ler aqui, né? Faltou alguma informação no meu texto? Há informações desnecessárias, sim ou não? Se você acha que sim, você marca sim. Se você acha que não, marca não. E aí, depois que você fez a sua autoavaliação, aí você vai lá no seu texto e modifica aquilo que você acha que não ficou muito legal, né? E aí, outra coisa que
é legal você fazer quando você vai fazer uma produção de texto, fazer em um rascunho, né? Você vai fazer em um outro papel, num caderno velho, numa folha qualquer, e aí você faz o seu texto, lê, vê se ficou bacana, vê se ficou legal. Se tiver ficado, você escreve no seu caderno, tá? E envia a atividade para mim. Logo em seguida, nós temos aqui a atividade de matemática, né? Vamos continuar usando o conceito de multiplicação para resolver as divisões. Então, você tem aqui uma situação problema que José costuma embalar frutas por dúzias, né? Grupos de 12, para facilitar seus cálculos. Ele organizou uma tabuada de 12, veja e completa. Por que ele organizou a tabuada de 12? Porque ele organiza as frutas dele em dúzias, né? Em grupos de 12. Então, ele fez lá 0 vezes 12 igual a 0, 1 vezes 12 igual a 12, 2 vezes 12 é igual a quanto, né? Igual a 24. Então, você vai completar aqui com 24. E aí, você vai continuar resolvendo esse cálculo utilizando aí a tabuada do 12, né? Multiplicação por 12. Vai completar todas as sequências aqui. Continuando o nosso problema. Assim, para cada quantidade de frutas que José quer embalar, ele já sabe quantas embalagens vai usar consultando a tabela. Então, olha só, para 72 laranjas, usarei quantas? Então, você vai ter que achar aqui nos resultados onde está o 72 para você colocar quantas embalagens ele vai usar. Vamos pegar uma que já está feita aqui. Por exemplo, 108, olha aqui, ó. Para 108 limões, usarei quantas embalagens? Olha aqui, 108 corresponde a 9. Então, 9 vezes 12 deu 108. Essa aqui já está respondida aí no seu livro, né? Então, quantas embalagens ele vai usar? Ele vai usar esse número que está em cima. Então, para 108, ele usará 9. Você vai, então, utilizar os números que estão em cima, para saber, o número que está em cima é a quantidade de embalagens, e o número que está embaixo aqui, que você fez a multiplicação, né? Que é a quantidade de frutas em cada uma das embalagens. Número 7. Como você resolveu a situação se José como você resolveria a situação se José tivesse essas mesmas quantidades de laranjas, limões, maçãs, peras e mexericas e resolvesse embalá-las por dúzias e meia? Quanto que é uma dúzia e meia? Uma dúzia é 12, meia dúzia é 6. Então, 12 mais 6 é 18. Por isso, nós temos aqui o número 18 aqui no canto, né? Então, 12 mais 6 é igual a 18. Coloque o número 18 bem aqui, para você saber que uma dúzia e meia é igual a 18, né? E aí você vai multiplicando 0 vezes 18, 0, 1 vezes 18, 18, 2 vezes 18, 36, né? E assim sucessivamente até terminar aqui 10 vezes 18. E aí você vai continuar o seu exercício. Os tomates colhidos em uma plantação são acondicionados em caixas com um certo número de quilos. O agricultor colheu 378 quilos de tomates. Ele quer saber quantas caixas de 3 quilos usará. Veja o que ele diz. Então, nós podemos fazer o cálculo de divisão, mas nós ainda não começamos a divisão propriamente dita. Mas, como nós estamos utilizando a estratégia da multiplicação, nós vamos continuar usando a estratégia aqui. Então, olha só. O que é que o agricultor fez? Ele vai fazer testes, né? Então, ele pegou aqui uma caixa vezes 3 dá 3. 100 vezes 3 vai dar 300. Aí, ele vai aumentando, porque ele não quer 300 quilos, ele quer 378. Então, ele vai multiplicando por 3, que é a quantidade de caixas que ele tem, até ele achar o número 378. Na verdade, aqui nós já temos, ó, 126
vezes 3, que deu 378, né? Mas você tem que completar aqui o exercício todo. Então, ele usará quantas caixas? O exercício já está te dando quantas caixas? 126 caixas, porque 126 vezes 3 vai dar 378, né? Agora, ele quer saber quantas caixas de 4 kg ele usará para acondicionar os 378 quilos. Veja o que ele diz. Então, olha só. Ele agora tem 4 caixas, né? Antes era 3, agora são 4. Então, você vai ter que fazer a multiplicação por 4. Então, ele começou lá. 100 vezes 4 é 400. Só que ele tem quantos quilos? 378. Então, você vai fazendo o cálculo aqui até você achar o 378 ou o número mais próximo de 378. Mas não pode ser inferior a esse número, tá? Então, ele usará quantas caixas? As caixas são esses números que estão em cima, né? Então, você tem que achar qual número multiplicado que está aqui em cima, qual desses 4 números que estão aqui em cima, que vai dar o número 378. Aí, um desses 4 números que está aqui é o número que você vai colocar aqui, certo? E na nossa atividade de arte de hoje, né, que vocês vão fazer a leitura desse texto que está aqui, gente, Gestos, Festas e Movimentos, e aí vocês farão a leitura. Nós temos aí festas tradicionais, né, festas culturais, festas que fazem parte da nossa história. Uma delas é a quadrilha, por exemplo, né, que é uma festa cultural brasileira. E aí vocês vão representar uma festa com gestos e movimentos, uma festa cultural. Você vai imaginar aí uma festa que seja da nossa cultura e representar no seu caderno de desenho, tá? Faça um cabeçalho, coloque a data de hoje. Essas festas podem ser religiosas, podem ser festas que acontecem numa cidade por diversão, pode ser danças que a gente faz danças de rodas, né? Cantigas de rodas. Imagine, então, quais seriam as danças de rodas que nós temos aí o costume de fazer ou de ver. E logo em seguida nós temos aí o tambor de crioula. O que é o tambor de crioula? Nós temos aqui uma dança típica da cultura afro-brasileira, né? Ou seja, os afrodescendentes, né, o pessoal que veio lá da África para o Brasil no tempo da colonização, nós já estudamos sobre a vinda desse pessoal para cá, né, no tempo da colonização, contribuiu muito para a construção da nossa cultura, da nossa identidade. E aí nós temos aqui uma dança feita em roda, que é a proposta do nosso capítulo, né, danças feitas em roda. E aí nós temos então essa dança de crioulas, que são essas mulheres vestidas com roupas assim parecidas, né, as saias bem rodadas, que é uma cultura considerada um patrimônio cultural, artístico e material. O que é um patrimônio cultural e artístico e material? Material é tudo aquilo que está ali, né, um objeto, uma estátua, um monumento, uma cidade, porque é material, está lá, é fixo. Imaterial é porque nós é que produzimos, né, nós seres humanos, a nossa cultura, os nossos costumes refletem as nossas ações. Então, a gente fala que tudo aquilo que a gente produz é patrimônio cultural, artístico e material. E tudo aquilo que tem a ver com a história, né, que vai passando de gerações para gerações, se torna um patrimônio cultural e artístico e material. Então, nós temos aqui a representação desse tipo de dança. Vocês vão pesquisar outros tipos de danças também de origem africana e vão pesquisar também pratos típicos da culinária africana. Nós já estudamos um pouco sobre isso, né, quando nós falamos sobre culinária, mas vocês vão pesquisar especificamente sobre a culinária africana e vão falar de alguns pratos produzidos, né, como que são feitos esses pratos africanos. A culinária também é um patrimônio cultural, artístico e material, porque nós passamos esses costumes, esses hábitos alimentares de gerações a gerações. Tudo bem? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Beijo, tchau, tchau.